Olá, amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vim aqui hoje para mostrar vários motivos pelos quais vocês precisam retirar sua plantinha do substrato que ela vem do garden. Primeiro, para ver se está tudo certo com as raízes, se tem alguma doença. Por quê? Porque nem sempre elas vêm com as raízes saudáveis, tá? E existe um motivo aqui que muita gente, por não ter retirado do vaso, tá? Perdeu sua planta. Eu vou mostrar agora com essa suculenta aqui, tá? Bom, ela estava aqui, plantadinha num desses vasinhos pequenos, né? Daqueles menorzinhos, eu acho que é o 6 ou 7, não sei bem ao certo. E linda, maravilhosa, tá? Parecendo muito saudável. Sendo que quando você obtém uma suculenta nova, a tendência é você fazer a adaptação, certo, né? Mas primeiro retirar do substrato. Quando eu fui retirar, né, não rego antes de retirar, por esse motivo aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Tem 2 dias que eu fiz esse replante, tá? Agora que ela tá começando a criar um pouquinho de raízes. E daí quando eu começo a gravar, os cachorros começam a latir. Tá vendo? Então ela simplesmente, o que eles fizeram? Eles cortaram, tá? No caso, o topo da planta, um pedacinho para fazer a muda e fincaram um substrato, ó. Essas raízes que vocês estão vendo aqui são raízes novas, tá? Que começaram agora a produção, ó. Tá vendo? O que aconteceria se eu tratasse essa suculenta aqui da mesma forma que eu trataria uma suculenta, por exemplo, já enraizada? Essa aqui eu não retirei, porque inclusive está plantada errado, tá? Essa suculenta não é para se plantar assim. E eu vou mostrar para vocês como se faz, mas o básico mesmo é você ver a quantidade de raízes que tem, se as raízes estão saudáveis, se tem raízes ou não, para vocês poderem não perder a suculenta de vocês, porque é uma tristeza e a gente fica achando que a culpa é nossa, né? E não é, tá vendo? Agora que a emissão está começando de raízes, o substrato ele está seco, tá? Esse substrato é meu, tá soltinho, tá vendo? E seco, porque eu não vou poder regar até ela continuar soltando as raízes. Agora que eu tô vendo que já nasceu alguma coisinha aqui, eu posso umedecer o substrato, mas não molhar até vazar o fundo, como a gente molha quando já tem raízes suficientes. Então, vou ver se eu consigo dar uma demonstração aqui, porque eu já replantei a maioria, tá? Aqui, ó, por exemplo, essa aqui. Tá? Eu não tô nem dando atenção aos nomes nem nada, depois eu posso deixar na descrição, se vocês quiserem saber. Ó, uma muda pequena, mas olha a quantidade de raiz. Então, essa necessita de água, tá? Como a gente rega normalmente as suculentas. Ó, forrão, que geralmente eu desmancho, se cair alguma folhinha, porque eu tenho que ver se as raízes estão bem, tá? Se precisar eu lavo, se não estiverem bem, já aplico um produto. Então, o motivo do vídeo é esse. Ó, uma folhinha aqui caiu. Vendo? Esse aqui já vai ser uma nova muda que eu vou deixar aqui à parte. Então, essa aqui tem que ser regada. Vamos beber aqui. Ó. Vendo? Raízes pequenas. Outro vasinho.
porque o tamanho de raízes são diferentes, então a rega é diferenciada, tá? Diferente dessa. Tá? Até a exposição ao sol, a adaptação é diferente. Essa aqui vai ficar muito menos tempo, né, para adaptar ao sol. Por exemplo, se eu deixaria essa aqui 2 horinhas no solzinho da manhã, essa aqui eu vou deixar meia hora, 40 minutos, porque até ela emitir raízes para poder continuar viva, né? Colocando aqui de volta, tá? E esse aqui, esse substrato, eu só vou umedecer um pouquinho. Esse das raízes maiores, eu vou trocar o substrato, tá? Vou olhar as raízes e vou colocar água até vazar no vasinho que eu for passar, tá? Uma outra dica importante, né, para vocês é sempre olharem o miolo da plantinha. Por exemplo, essa aqui eu também vou replantar, tá vendo? Aí você olha e fala, tá certinho, tá plantada certo. Não tá. A maneira correta de plantar é assim, porque ela tem uma batatinha e uma raiz embaixo, tá? Tá vendo aqui? Por ela ter vindo toda enterradinha, ó, o que já aconteceu. Ela aqui não foi caso de podridão de raiz, nematóides, nada disso. É porque ela estava totalmente enterrada e essa batatinha tem que ficar para fora, pelo menos enquanto ela é pequenininha ainda, tá? Eu vou retirar para vocês verem. Só essa parte fica para dentro, a batatinha fica para fora, tá? Por isso que eu tenho que trocar essa aqui. Vou colocar aqui e replanto direitinho, tá? Aproveitar e vou olhar aqui que eu tô com uma mão só, tá, gente? Ó. Sempre quando tiver essa batatinha aqui, nessa planta em especial, ela vai estar para fora. E outra coisa, uma dica que eu posso dar aqui para vocês, eu vou deixar, no caso, as fotos de quando fiz o replante dessas 3 aqui, tá? Que elas estavam com o torrão, como vocês já devem conhecer, né? Quem cultiva suculenta ou quem está começando no cultivo que já desenvasou, né? Que é arrancado o vasinho, né? O torrão totalmente compactado e as raízes totalmente emaranhadas. Então, se você não quiser tirar no dia, tá? E trocar o substrato assim, aconselho a você pegar, eu vou ver se eu consigo fazer isso, para poder desmanchar o torrão. Você pegar, tá? Fazer o seu próprio substrato, tá? Fazer o replante com o torrão e à medida que você for regando, aqui ó, o torrão tá aqui, vendo? O substrato mesmo não tem, só o torrão. À medida que você vai regando, isso não pode levar muito tempo não, tá? Você leva aí no máximo uma semana fazendo essa adaptação, para elas não sentirem muito. Então, esse torrão aqui, conforme você vai aguando a sua planta, ele vai se desmanchando no próprio substrato, tá? Então, ele estava enterrado, tá, gente? Estava plantado. Eu desplantei só para mostrar para vocês. E vou replantar novamente. Então, é uma dica que se pode fazer. Aí, o que eu estou fazendo agora? Agora, toda planta que eu ganho, que eu fiz aniversário agora dia 23, né, de maio, e aí ganhei umas plantinhas, escolhi algumas que eu não tinha, simplesinhas mesmo, mas que eu adoro, que eu amo. Mas, então, o que eu tô fazendo? Eu tô
mesmo processo, desplantando, plantando corretamente, mudando o substrato, tá? Mas quando eu rego, eu já rego com a água oxigenada, com a mistura da água oxigenada que eu vou deixar para vocês também como que eu fiz, tá? Só para vocês terem uma noção, eu coloco 4 colheres de sopa, dessa aqui, ó, sim, não suja, tá limpa, para 1 litro de água. E aí eu vou e rego. Isso, pessoal, aqui terminando porque deu ruim aqui acabou a memória, e pedindo para vocês se inscreverem no canal se puderem, dar um joinha, se puderem compartilhar para ajudar outras pessoas, eu agradeço muito. Uma boa noite para vocês, fiquem todos com Deus, na paz. Saúde.